Pai, a paz do Senhor, povo de Deus. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto é teologia pastoral. Olha, pessoal, que matéria maravilhosa. Se você é pastor, se você é obreiro ou pretende entender o ministério pastoral, essa aula é para você. Fica até o final, tudo bem? Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva, mestre em teologia, ministro aula teológica há quase 25 anos no estado de São Paulo. Estamos ministrando aula em 16 países e 27 estados brasileiros. São quase 20 mil alunos formados no Brasil e no mundo. E hoje eu estou aqui no novo escritório, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. No novo escritório, perto do metrô Arthur Alvim, mais perto do centro de São Paulo. Tá bom, pessoal? Essa semana tivemos uma mudança do escritório lá onde estava, para agora o metrô está aqui do lado, perto do centro de São Paulo. E no final eu vou te apresentar os livros do curso de teologia, básico, médio e bacharel. Vamos para a aula, teologia pastoral. Tá bom, pessoal? Antes eu vou mostrar para vocês as aulas que nós vamos estudar. Os livros, tá bom? Preste atenção. Ó, tá dando para ver aí? Todos esses livros aí, ó. Currículo do curso. Ó. Currículo do curso. Todos esses livros aqui vocês vão estudar, ó. Tá bom, pessoal? Todos esses livros aqui nós vamos estudar nesse curso de bacharel em teologia. Então, o que é teologia pastoral? É uma teologia voltada para a Bíblia, no sentido de pastor. Como o pastor deve pastorear a igreja? O que é um pastor? Na aula passada, nas aulas anteriores, nas matérias, eu expliquei sobre o serviço pastoral, a administração eclesiástica, tá bom? Então, o serviço pastoral. Nesse livro nós vamos aprender o pastor como pregador. O pastor como conselheiro. Olha aí, pessoal, o pastor tem que ser um pregador. Ele tem que pregar. Ele tem que ser um conselheiro. Isso é o ministério integrado ao pastor. Primeiro, o pastor deve ser um pregador. O pastor como conselheiro. O pastor como dirigente. O pastor como professor. O pastor como profeta. O pastor como pacificador. A igreja. Então essa é a aula de hoje. O pastor como pregador, o pastor como conselheiro, o pastor como dirigente, o pastor como professor e o pastor como profeta e o pastor como pacificador. Ministério integral do pastor. Pessoal, tem igrejas que permitem o pastor dirigir igreja e ainda trabalhar. Ele trabalha numa empresa, registrado, ou ele é por conta própria, ele é pedreiro, ele é marceneiro, e aí à noite ele vai dirigir a igreja. Só que tem ministério que não permite isso. Tem ministério que coloca o pastor integral. Ele tem que ficar de manhã, de tarde e de noite só a serviço da igreja. E como eu falei, tem esses outros pastores que trabalham durante o dia inteiro, à noite vai dirigir culto. Qual é o certo? O certo, pastor é pastor, meu irmão. Policial é policial. Pintor é pintor. Pedreiro é pedreiro. Pastor é pastor, meu irmão. É igual político. Não tem como político trabalhar de pedreiro, pintor e ser político. Pastor, meu irmão, não é uma profissão. É um ministério, é uma vocação, é um chamado. Porém, é um chamado integral. Lembra de Arão, quando Arão ficava lá no tabernáculo que Moisés fez? Arão ficava o dia inteirinho lá no tabernáculo, fazendo sacrifício, orientando o povo, entendeu? Então, o pastor ele tem que ficar só na igreja, só na obra, visitando, orando, lendo a Bíblia, estudando, aconselhando, recebendo os irmãos, resolvendo o problema do povo, e à noite vai dirigir a igreja, o culto. Entendeu? Essa é a minha visão. E a visão bíblica. O sacerdote ficava o dia inteiro no tabernáculo, lá no templo.
Pastor tem que ficar o dia inteiro a serviço da igreja. Ah, mas a igreja não tem condição de pagar. Tudo bem, mas um dia vai ter. Ou se tiver, já coloca com tempo integral. Então a minha visão é, pastor não pode trabalhar de pintor, pedreiro, eletricista, encanador, registrado e à noite vai dirigir igreja. Não. A minha visão é que o pastor fica com tempo integral na igreja. Entendeu? Deixa eu ver mais aqui. Pastor como pregador. Antes de falar o pastor como pregador, eu gostaria de falar. Pessoal, várias aulas aqui eu já comentei. O Antigo Testamento tinha 3 ministérios. Profético, de rei e sacerdote. Então, ou a pessoa, ele era profeta, ou ele era rei, ou ele era sacerdote. É um desses 3. Os 3 ministérios do Antigo Testamento. Profeta, rei e sacerdote. Profeta, Moisés. Rei, Davi. Sacerdote, Arão. Você vê que Moisés foi profeta, mas não foi sacerdote. Arão, sim, era sacerdote. Mas Moisés não era profeta, ele era profeta, mas não era sacerdote e nem rei. Arão era sacerdote, mas não era profeta e nem rei. Davi era rei, mas não era profeta e nem sacerdote. Porque nenhum homem do Antigo Testamento conseguiu ocupar os 3 ministérios, os 3 ofícios: profeta, rei e sacerdote. Nenhum homem. Já no Novo Testamento, somente Jesus Cristo ocupou os 3 ministérios. Jesus foi profeta, foi sacerdote e foi rei. Tá bom? Então a minha visão é o seguinte: quem é o sacerdote de hoje? Quem é o sacerdote? É o pastor. Quem é o rei? É o político, é o empresário. E quem é o profeta? É aquele que trabalha levando a palavra, cura, libertação, salvação de alma. Então o sacerdote é o pastor. Mas o pastor não pode ser político, profeta. Profeta é profeta, político é político, pastor é pastor, pastor é sacerdote. O sacerdote ficava dentro da igreja do Antigo Testamento, tabernáculo. O pastor de hoje tem que ficar na igreja, trabalhando na igreja. O político ficava governando e o profeta ficava levando a palavra de Deus. Então, ou você é profeta, ou você é sacerdote, ou você é político, que é rei. Por isso que eu sou contra um pastor ser político, porque não combina, meu irmão. Maçã é maçã, banana é banana, tem nada a ver. Tudo é fruta, mas é fruta diferente, é ministério diferente. Pastor é sacerdote, rei é político, profeta é o porta-voz. Cada um na sua vocação. Paulo disse, cada um fica na vocação que Deus lhe deu. Deus lhe chamou. Deus deu um ministério para mim. Por exemplo, meu ministério é sacerdote na área do ensino. Tá bom? Eu sou um sacerdote, sou um pastor. Pastor Josiel Saraiva é pastor na área do ensino. Aí é outro ramo. É o pastor na área do ensino. Tá bom? Também eu ensino os 5 ministérios, que é o profeta, o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Apóstolo é aquele que abre igreja. Profeta é aquele que leva a palavra. Evangelista é o que vai ganhar a alma. Pastor é o que vai dirigir a igreja. E esse aqui é o mestre, que é o que tira as heresias, as sujeiras da igreja. Tá bom, pessoal? Então, quem é pastor não pode ser político. E o político não pode ser pastor. No Antigo Testamento tem um rei Uzias que ele quis ser sacerdote. Entrou no templo para fazer sacrifício e Deus deu uma lepra na testa dele. Ele morreu.
Cada um fica na vocação do seu chamado. Eu já fui chamado para ser político. Deus usou o pastor Silas Malafaia, meu amigo, para me dizer, não entra na política. Não é que a política é do diabo, não. Política é para quem Deus quer. José do Egito era político. Daniel era político. Já Jeremias era profeta. O profeta nunca se candidatou a candidato nenhum, a cargo nenhum de política. Política é um ministério. Sacerdócio é outro ministério. Profético é outro ministério, tá bom? Então o pastor tem que ser um pregador? Sim, a pregação continua sendo uma das maiores exigências do ministério pastoral, mas é necessário salientar que as igrejas esperam do pastor um grande pregador. Orador, excelente, nem expositor, excepcional, mas simplesmente um pregador. O pastor, ele prega, mas ele não é um pregador profissional, que fala bonito, que ensina muito, não. O pastor, ele vai pregar, mas do jeito dele. Porque pastor, ele não é pregador. Pastor é pastor, meu irmão. Pregador é pregador. Agora, todo pastor prega, mas não com excelência. Ele vai dirigir a igreja com excelência. Mas ele vai pregar para ensinar o povo, tá bom? Então não espere do seu pastor um bom pregador, um excelente pregador, que ele não é. Ele é pastor. Todo excelente pregador não é um bom pastor. E todo bom pastor não é um excelente pregador. É os 5 ministérios. No caso aqui, é o profeta. O profeta é o pregador. O evangelista também é o pregador. E o pastor é outro ministério. Então, quem dirige uma boa igreja não é um bom pregador. E quem é um bom pregador não dirige uma boa igreja. Então você diz assim, meu pastor não é um pregador. E não pode ser um bom pregador. Ele pode até pregar, não com excelência. É igual o meu braço direito, eu trabalho o dia inteiro com ele. Eu posso fazer as coisas com o braço esquerdo. Mas o meu braço direito é o meu ministério. Meu braço esquerdo é o chamado. Qual a diferença de chamado para o desígnio de vida? O propósito de vida. O propósito de vida é para que você nasceu. Por exemplo, o propósito de vida de Moisés era ser o libertador de Israel do Egito. O propósito de vida de Jesus, ser o Salvador. O propósito de vida de Isaías, propagar o Messias. Então, o propósito de vida é para que Deus te criou. No meu caso, meu propósito de vida é ensinar. Deus me fez na terra para ensinar a igreja. E chamado? Chamado é provisório. Por exemplo, eu dirigi igreja por 13 anos. 13 anos eu fui pastor, literalmente, de um ministério aqui em São Paulo. Eu fui presidente, presidi um ministério por 13 anos aqui em São Paulo. Então, esses 13 anos que eu passei lá foi um chamado. Igual Moisés foi chamado para pastorear a ovelha. Chamado é provisório. Propósito de vida é eterno, é para sempre. Se anda por norte, nunca acha o fim. Se dá a volta à terra, continua procurando o norte. Assim é o teu desígnio. Você morre e nunca acaba o teu chamado. Vamos lá, o pastor como conselheiro. Pronto, aqui é a palavra-chave. O pastor não é um bom pregador, um excelente pregador. O pastor tem que ser um bom conselheiro, porque vai chegar casal lá, brigado. Pastor, eu briguei, quero separar, eu bati minha mãe, bati meu filho, meu irmão, bateu, quero conselho, o que é que eu faço? Então, todo pastor tem que ser um bom ou ótimo conselheiro. Tá bom? Qual é a função principal de um pastor? Pastorear, cuidar, guiar, aconselhar. Na minha visão, eu vou resumir o ministério do pastor. É um conselheiro, é um administrador.
administra a igreja, os problemas da igreja e aconselha a vida das pessoas. Bateu, traiu, o que você fez? Está com depressão? Pastor tem que ser um ótimo conselheiro e um ótimo administrador. Ele não precisa ser um bom pregador, um bom mestre. Não. O pastor pode até ensinar, mas não é a função do pastor, é do mestre. Pastor é pastor, mestre é mestre. Entendeu? Meu dom é mestre, é para ensinar. Eu posso até dirigir igreja, mas eu não faço com excelência o meu ministério, que é o ensino. Então, você que é pastor, meu amigo, está me vendo aí? O teu chamado é duas coisas: administrar a igreja de Deus e aconselhar os filhos de Deus a resolver sua vida, seus problemas. Entendeu? Pastor é espelho. Pastor não pode ter nome sujo. Pastor não pode ser briguento com a mulher, com os filhos. Bate no filho, bate na mulher, tá com o nome sujo. Isso aí é tudo menos um pastor. Tem pastor e pastel. Nas aulas passadas eu falei. Pastor é cheio do Espírito. Pastel é cheio de carne. Quem bate na mulher, bate nos filhos, está cheio de carne. O pastor é cheio do Espírito Santo. Entendeu? Então, meu irmão, você que pretende ser pastor, qual é a função principal de um pastor? Cuidar de vidas, aconselhar. Então, resumindo o ministério pastoral, com aconselhamento, um bom ou ótimo aconselhador de vidas. Vai chegar muitos casais: pastor, briguei, pastor, traí, quero separar, pastor, minha esposa não quer mais me perdoar. Vai acontecer isso. Aí o pastor ele vai ter o quê? Um bom administrador, ele vai ser que dar bom conselho, conselheiro. O pastor vai ter que saber dar conselho. O pastor como dirigente. O pastor tem que ser um bom administrador. Um bom administrador da igreja. E um bom conselheiro da igreja. Tem que saber dar conselho. Tem que saber aconselhar. Entendeu, meu irmão? Pastor tem que saber administrar. Pastor tem que saber aconselhar. Você sabe aconselhar? Você sabe administrar? Então, a função principal de um pastor é cuidar da igreja e cuidar da vida dos irmãos. Aconselhar, orientar, guiar, guardar, proteger. A palavra pastor vem de pasto. Pastor, pasto. Pastor é aquele que dá pasto para as ovelhas. Lá em Israel, o pastor dava pasto para as ovelhas. Guiava, olhava, cuidava e protegia. Pastor é a mesma forma. Alimentar os crentes na palavra, que é o pasto, cuidar, guiar, aconselhar, segurar, pegar na mão, orientar. Pastor como um professor. Os novos convertidos, especialmente, devem ser discípulo do pastor. Pastor é professor? É. Só não é um excelente. Igual o mestre. O mestre é um excelente professor. O pastor é um excelente conselheiro, um excelente administrador. Mas o pastor, ele é um professor de novos convertidos, ele é um professor, ele é um guia, tá? Pastor é um professor? É um professor. Professor de vidas, professor de problemas, ele é um líder para resolver problemas, entendeu? Ele vai ser professor do novos convertidos, vai orientar, vai guiar, vai guardar, vai proteger as suas ovelhas, entendeu? Pastor protege as ovelhas são os crentes, os membros. Por que o crente é o símbolo de ovelha? Porque a ovelha, meu irmão, é humilde. Você pode matar uma ovelha, ela não esberra igual um porco, uma cabra, um bode, um lobo. Você pega um lobo para matar, ele... Entendeu? Você pega uma ovelha para matar, ela fica só gemendo. Por isso que a Bíblia fala, Jesus foi levado ao matadouro como uma ovelha muda.
não abriu a sua boca. A ovelha, você mata ela e ela não abre a boca para murmurar. Por isso que no sentido de ovelha. Ovelha é submissão. O crente tem que ser submisso ao pastor. Então, meu irmão, o pastor, ele deve ser um professor, sim, professor de novos convertidos. Pastor como profeta. Deus vai usar algumas vezes o pastor para revelar, para pregar. Quando o pastor está pregando a Bíblia, ele é um profeta. Todo mundo que prega a Bíblia, naquele momento, ele é um profeta. Porque a maior profecia é a Bíblia. A Bíblia está acima de todas as profecias, entendeu? O pastor como pacificador, é isso aí. O marido está batendo na mulher, o pastor vai lá aconselhar, a mulher está batendo nos filhos, o pai está batendo nos filhos, está aquela bagunça. Aí o pastor vai lá aconselhar. Por que você está batendo na sua esposa? Ama ela. Vou orar por vocês. Abraça aqui, dobra o joelho. Entendeu? Você bateu no teu filho? Pede perdão a ele. Isso, abraça, dobra o joelho, vou orar. Deus abençoe esse casal, abençoe esse pai e esse filho. Entendeu, meu irmão? O pastor, ele é um pacificador. O pastor é aquele que, se alguém for falar mal de alguém, ele, não, vamos orar, tenha misericórdia dele, vamos ajudar ele. Agora, se não é pastor, fala mal, ele, é verdade, é verdade. E outra coisa aqui, pastor, meu irmão, não acredita na primeira conversa não, viu? Pastor, o irmão ali caiu em pecado. Vou disciplinar. Não. Eu vou lá na casa dele, perguntar para ele se é verdade, vou conversar. Me falaram que você está em pecado. Me falaram que você fez isso. É verdade? Às vezes é mentira. Entendeu? Às vezes é mentira. E aí você vai acreditar? O pastor ele tem que ter 3 peneiras. A peneira da verdade, a peneira da utilidade e a peneira da bondade. O que você vai me falar é verdade? É a primeira peneira. A segunda peneira, o que você vai me falar tem utilidade? A terceira peneira, o que você vai me falar é bom? Então, tudo que a gente ouve tem que passar nas 3 peneiras. Essas 3 peneiras do filósofo Sócrates. Já ouviu falar? O filósofo Sócrates ensinava 3 peneiras. Peneira da verdade, peneira da utilidade, peneira da bondade. O que você vai me falar é verdade? Ah, não sei. Então está reprovado. Ah, é verdade. Mas ainda tem 2 peneiras. A da utilidade e da bondade. O que você vai me falar tem utilidade? O que você vai me falar é bom? Então, as 3 peneiras o pastor tem que passar em toda conversa que ele ouve, tá bom? Meus irmãos, essa é a aula de número 1 de Teologia Pastoral, tá muito boa, mas amanhã eu vou continuar a lição 2. Esse livro são 4 videoaulas. Quem quiser esse livro em PDF, eu dou de presente para você. Se você me chama no meu WhatsApp, fala, Pastor Josiel, eu quero PDF de Teologia Pastoral. Eu mando em PDF pelo teu WhatsApp de graça. Aí você diz, não, mas eu quero comprar os livros. Aí eu te mando esses livros pelo correio. Tá bom? Todo pastor tem que ter curso, tem que ter preparo. A mente do pastor tem que ter conhecimento para dar conselho, para administrar. Pastor sem curso, sem ler a Bíblia, sem... Não, meu irmão. Pastor tem que ter conhecimentos gerais. Então, se você é pastor, eu te ofereço os 3 cursos que eu tenho. 4. Básico, médio, bacharel e mestrado. Você entra em contato comigo pelo WhatsApp. Fala, pastor, eu quero o curso básico. É 20 livros. Eu quero o bacharel. É 40 livros. Tá bom? Aqui é o básico, 20 livros. Aí mais 20 é o bacharel. Tá bom, meus irmãos? Que Deus te abençoe, um abraço, fica com Deus. E se inscreva no canal. Até a próxima aula, lição de número 2, tá bom? Eu vou mostrar aqui agora o novo escritório, como eu prometi para vocês, aqui em São Paulo, capital, pertinho do centro, do lado do metrô Arthur Alvim. Vou mostrar um pouquinho aqui
do ambiente do escritório, tá bom, pessoal? Vamos lá, câmeras. Olha aí. Aqui é a janela onde está sendo filmado. Vamos lá. Aí tem uma churrasqueira para os alunos. Aí tem esse prédio grande. Aqui é o quintal aqui da escola. Olha, pessoal. Prédio grande, ó. O metrô é ali, ó. Aqui é o metrô Arthur Alvim, ó. Atrás desse prédio grande aqui, ó. E esse prédio grande aqui tem uns 50 andares, né, pessoal? 30, 50, sei lá. Ó. E aqui tem mais, ó. Tem outro prédio grande lá, ó. Tudo isso aqui é escola. Olha lá. Bom, pessoal, olha, aqui parece a Torre de Babel. Bem grande, né, pessoal? Não sei se está dando para ver aqui, ó. Bem grande, parece Torre de Babel. Aqui é o escritório da escola, tá bom? Que Deus te abençoe. Me liga no WhatsApp e fala, Pastor Josiel, eu quero os livros de teologia. Eu mando para você, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Shalom Adonai. Amém.